Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Como vocês sabem, nós estamos todos muito abalados e tristes, de luto, com o trágico assassinato da nossa amiga ciclista, cicloativista, pesquisadora Marina Harcourt, ocorrida no último domingo. Dessa forma, hoje vocês vão assistir no Bike é Legal uma entrevista inédita com a Marina Harcourt, exatamente aqui onde nós estamos. Essa entrevista foi feita em março de 2016 para Juliana Pompeu e Murilo Azevedo. E ela nos fala sobre exatamente essa pesquisa que ela estava trabalhando na época, sobre mobilidade em bicicleta com recorte de gênero, mulheres e mulheres negras de periferia. Então, sem mais delongas, deixe o seu like e vamos à entrevista com Marina Harcourt. Primeira pergunta: mulheres em bicicleta e o ir e vir ao trabalho. Esse grande discurso de pedalar para ir trabalhar não ser coisa para mulher tem muito a ver com essas características que se espera de uma mulher no ambiente de trabalho, né? Então acho que talvez seja uma barreira grande para mulheres em postos de trabalho mais tradicionais, tipo escritório de advocacia, consultorias financeiras, banco, enfim, que necessariamente tem que usar, sei lá, uma roupa social. Mas eu acho que, no geral, tem uma barreira para a mulher que quer pedalar como um todo. E aí a gente tem que falar de várias mulheres. A gente tem que falar das mães, a gente tem que falar da mulher negra, a gente tem que falar da mulher da periferia, tem que falar da mulher oprimida. Eu não sei, eu acho muito fácil para mim, mulher branca, jovem, progressista de 20 e poucos anos, que dizer que é fácil, é tranquilo pedalar e que não tem barreira nenhuma. Eu não enfrento nenhuma resistência familiar, eu não enfrento nenhuma resistência profissional, todos os ambientes que eu trabalho, que eu circulo, todos aceitam muito bem a bicicleta. Eu acredito que tem uma multiplicidade imensa aí de mulheres que a gente não abarca quando a gente fala só pedalar para trabalhar. A seguir, Marina nos comenta sobre o trabalho que ela colaborou junto à Ciclocidade, contagens de ciclistas em ciclovias e fora delas, sempre com recorte de mulheres. A média da contagem das ciclocidades é de 6% de mulheres que pedalam em São Paulo, mas é importante lembrar que essas contagens são feitas geralmente numa região mais central, onde tem infraestrutura cicloviária, principalmente nos últimos anos. Então, na verdade, a gente não sabe quantas são as pessoas que pedalam em São Paulo, porque a pesquisa Origem e Destino do metrô, que é o nosso dado mais confiável de viagens, não é uma pesquisa construída para se planejar ou tentar se entender como funcionam os modos ativos, então a pé e bicicleta. A gente não tem números oficiais de quantos ciclistas pedalam em São Paulo e desses ciclistas todos, quantos que são mulheres. Mas a gente sabe, empiricamente, vendo, que no geral são muito menos mulheres pedalando e quanto mais distante da infraestrutura e quanto mais distante do centro, pior. A infraestrutura cicloviária é benéfica para todas as pessoas. Eu acho que ela serve como um chamariz para todo mundo que precisa quebrar com aquela lógica do transporte motorizado, enfim, a própria lógica do ônibus, né? A partir do momento que você se sente minimamente seguro para fazer seu trajeto, é uma quebra que rola para muita gente. Talvez as mulheres tenham mais barreiras internas para quebrar, mais barreiras de resistência familiar, social, cultural para quebrar. Então, por isso, a gente tem essa impressão de que mais infraestrutura cicloviária igual mais mulheres pedalando. Interessante este detalhe. As infraestruturas, sim, elas são mais seguras, atraem mais pessoas e, de fato, atraem mais mulheres. Mas não é só isso necessário. Eu acho que vale ressaltar que a gente não pode fazer essa associação perigosa entre infraestrutura igual a mais mulher pedalando. Atrás disso tem uma grande construção cultural e social, enfim, de quais são os hábitos que as mulheres têm, qual o tipo de comportamento, enfim, o que se espera de uma mulher. Então, se espera que ela seja mais cuidadosa no trânsito. Outra questão muito bem abordada nessa entrevista: mulher, mãe, crianças e cuidados de todos na família. A gente ainda vive numa sociedade que a estrutura familiar está muito concentrada na mulher, né? A mulher ela ainda é responsável pela maior parte do trabalho reprodutivo, significa o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, compras, o cuidado da família estendida. A gente não pode esquecer que geralmente são as filhas mulheres que cuidam dos pais depois de velhos, enfim. E a gente tem que pensar que o trajeto da mulher ele acaba por esse motivo, não que a gente queira que isso se mantenha para sempre assim, mas atualmente o contexto por esse motivo, as viagens que as mulheres fazem são menores, ou seja, mais curtos, são trajetos mais curtos, mas mais frequentes. Então a mulher ela sai de casa, aí ela passa na escola do filho,
aí ela passa no mercado, aí ela passa na mãe, aí ela volta para casa, aí ela vai para o trabalho, aí na volta ela passa na escola do filho e volta para casa. Então, a bicicleta, na verdade, pode ser uma forma incrível para a mulher se deslocar, porque justamente facilita os deslocamentos, é mais ágil que os deslocamentos a pé, né? E as viagens a pé, elas têm um caráter feminino muito forte. A maior parte das viagens a pé são feitas pelas mulheres, e nisso vem uma coisa cultural também. O carro da família geralmente pertence é o homem quem usa, pertence ao homem. Tem uma coisa de feminização da pobreza também, e aí a gente entra no custo do transporte público e tudo mais. Enfim, eu acho que pode ser muito benéfico para uma mulher mãe poder usar a infraestrutura cicloviária, ainda mais com uma criança, numa cidade, enfim, em lugares onde o tráfego motorizado é super agressivo e super rápido. Eu acho que pode ser muito benéfico, sim, mas a gente tem que pensar que são barreiras muitas a se quebrar, assim, e isso é feito devagarinho. E, enfim, não é para toda mãe também, eu acredito. Eu acho que tem uma coisa aí da gente pensar o que é essa logística de carregar uma criança, né? Carregar uma criança é o quê? Tem uma moça do GT Gênero que brinca até, você tem um filho, ele é portátil. 2 filhos já começa a ficar um pouco mais difícil, 3 filhos fica mais difícil ainda. Mas a gente tem que estar atento também a toda a estrutura que tem por trás e que acaba, enfim, acumulando em cima dessa mulher todas as tarefas da casa, enfim, todos os cuidados da família, e que dificulta ela ter esse clique e optar pela bicicleta. E agora a Marina nos comenta a bicicleta como símbolo feminista. Mas veja bem, da mulher branca. Se a gente for parar para pensar, a bicicleta já é, desde o final do século XIX, muito um símbolo do movimento feminista e da luta das sufragistas, né? Que temos que pensar também, são mulheres brancas que lutavam pelo direito de votar, não pelo direito de existir, como eram as mulheres negras na época. A luta das mulheres negras é muito diferente da luta das mulheres brancas. Mas, enfim, desde aquela época, na época do sufrágio, as mulheres elegeram a bicicleta como símbolo da liberdade, o símbolo do poder ir e vir, enfim. Eu acho que até hoje isso se reflete. Se a gente for parar para pensar, a gente tem um sistema de transporte público em São Paulo, pelo menos, que com os ônibus noturnos começa a tornar mais fácil essa liberdade, por exemplo, de voltar à noite para casa e tudo mais, mas a gente tem um sentimento de insegurança das mulheres andando a pé muito forte. Isso é uma coisa acordada, generalizada, pela própria falta de vida noturna, de circulação, pela falta de iluminação, enfim, nos espaços públicos, e, óbvio, o comportamento dos homens, que desde pequenos são ensinados de que eles podem fazer o que eles quiserem com o corpo das mulheres, que elas não são donas dos seus próprios corpos. Então, eu acho que a bicicleta ela pode ser uma maneira ágil, pode ser uma maneira de dar agilidade, liberdade e independência à mulher, pode ser uma maneira incrível de romper e de resistência, a bicicleta per se, na cidade, mas uma mulher em cima da bicicleta, ela é desafiadora também, né? Ela parece uma afronta quase. Enfim, ela é restrita ao espaço privado, a mulher não tem que ficar exposta assim, a mulher não pode, mas é muito perigoso para você, menina, andar na rua sozinha, pedalar na rua à noite sozinha. Sim, existem muitos casos de assédio. Eu acho que talvez uma pessoa em cima de uma bicicleta enfrenta desafios ou se vê constantemente confrontada por desafios relacionados à velocidade do trânsito, à violência do trânsito, ao fato de respeito dos motoristas, principalmente. Mas uma mulher em cima da bicicleta parece uma pessoa exposta numa vitrine, pronta para ser assediada, pronta para ser cantada. Antes de finalizarmos, eu gostaria de repetir as hashtags da vez. Justiça por Marina, Marina vive. E também desejar a todos os amigos e familiares de Marina Harcourt as nossas profundas condolências. Siga-nos lá no Instagram, inscreva-se aqui no nosso canal. Quando você estiver ao volante, seja prudente, seja cauteloso, respeite a vida de todos e vamos embora pedalar muito, que é o nosso direito. Tchau.